Hoje, 1º de abril de 2009, data em que se comemora mais um ano do golpe de Estado de 1964, que aconteceu em 1º de abril, não aconteceu em 31 de março, não. 1º de abril é o dia da mentira. Este cronista sabe muito bem disso, porque participou ativamente, em 1º de abril de 1964, daquelas ocorrências havidas em Santos, terra onde o cronista amassava a areia nos primeiros anos da advocacia, formado em 1958 na Universidade Católica de Santos. Então hoje, 1º de abril de 2009, se comemora mais um ano do golpe de Estado de 1964. Mas o teor fundamental da crônica não é este, não. Liga-se à chamada Operação Barra Bonita, não, Operação Dunas de Areia, Operação Castelo de Areia, que levou à prisão determinada pelo juiz de Sanctis e algumas pessoas importantes em São Paulo e no Brasil, a exemplo de outra prisão determinada por uma juíza federal de Guarulhos. O casal é realmente voluntarioso. Com razão ou sem razão, pouco importa. E sem razão porque a Suprema Corte já afirmou que prisão provisória não se justifica com a decisão condenatória ainda não haja transitado em julgado. Isto hoje é praticamente lei no campo do Poder Judiciário, não se justificando resistência dos juízes de primeiro grau. A vida é assim. O mandonismo se faz por degraus. O pai manda no filho, o avô manda no pai, o tribunal manda no juiz de primeiro grau e o Supremo Tribunal Federal manda em todos. E o Conselho Nacional de Justiça hoje emite também algumas decisões terminativas respeitantes a esses aspectos peculiares. O juiz de Sanctis errou sim. E este advogado afirma que ele errou com o peso de 51 anos de advocacia criminal diuturna. Tem, se não o peso da competência em matéria criminal, o peso da idade. Porque os avoengos, os patriarcas, podem dizer aos mais jovens que os mais jovens cometeram erros. O eminente magistrado determinou a invasão do departamento jurídico da instituição violentada pela Polícia Federal. Não podia fazê-lo. Se quando justificando seu comportamento afirmasse que o departamento jurídico poderia estar acolitando documentação ou provas outras ligadas a eventual cometimento de infrações pelos diretores ou funcionários graduados daquela empresa, tal afirmativa se justificaria também quando o médico estivesse em sua sala dentro de hospitais a guardar prontuários de pacientes, porque o segredo profissional do médico não poderia estar resguardado na medida em que o médico estaria dentro do espaço físico do hospital. Isso não se faz, eminente juiz. Obviamente, o ilustre magistrado de Sanctis, que tem um comportamento jurisdicional extravagante. Extravagante não é ofensa, extravagância é aquilo que é diferente. E o eminente juiz se comporta diferentemente, com atitudes que são, às vezes, não receptivas de determinações da Suprema Corte. Quando o Supremo Tribunal Federal determina que se faça, deve-se fazer aquilo que a Suprema Corte determina que seja feito, sob pena, inclusive, de se invalidar a hierarquia na jurisdição e de se chegar ao
tumulto processual na distribuição da justiça. Aliás, os próprios advogados criminais ficam muito confusos com o que vem acontecendo no campo do poder jurisdicional em geral e nesse triunvirato, Justiça, Ministério Público e delegados de polícia. Porque o Ministério Público anda encangado na Polícia Federal, participando intimamente das investigações. Não é função dele, Ministério Público, armar-se com pistolas e acompanhar, acolitar a polícia nas investigações. De outra parte, os juízes, que deveriam ser órgãos equidistantes, também participam das investigações. Determinam que as investigações se façam, acolitam os investigadores, protegem as escutas, muitas vezes ilegais, e nessa contingência nós encontramos irmanados o juiz, que deveria ser imparcial, o Ministério Público, que não deveria ser polícia, e a polícia, que deveria estar no seu lugar e não se encangar no Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem procurado harmonizar essa distonia, mas, de qualquer maneira, esse tumulto processual ou procedimental precisa ser aplanado, porque, nessa medida, quando se vir um juiz a presidir uma instrução criminal, já não mais se saberá se é o magistrado, se é o acusador ou se é um investigador, três figuras numa só. E se passa a desconfiar do próprio magistrado. E ponto final.